Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva você também. Tô aguardando a sua inscrição, aquele like, aquele joinha. E você, olha, acione o sininho, tá bom? E também peço a todos vocês que estão nos acompanhando, mandem suas cartas, escrevam as suas histórias. Sim, todos nós temos uma história para contar. Mande a sua, que eu quero narrar aqui no canal YouTube. E mais, com a sua história, você estará concorrendo às nossas promoções. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, O Boiadeiro da Morte, segunda parte. E abalado, nervoso, desorientado, diante daquele veneno de matar ratos, estricnina, ele trama um plano diabólico que daria fim ao seu martírio. Diria para a esposa que aquilo ali era um vermífugo e que era preciso dar às crianças e que ela também tomasse, assim como ele também iria tomar. Ele queria que todos tomassem aquele vermífugo, porque era comum nesses sertões afora lombrigas, vermes, e você combatia isso com vermífugo. E geralmente esse vermífugo era dado logo de manhã, quando as pessoas acordavam, as crianças acordavam, então todas elas tomavam vermífugo para pôr as lombrigas para fora. E quando foi na manhã seguinte, então chamou a esposa, explicou tudo a ela, que seria ela, ele e as 7 crianças, os 7 filhos, né? Mas Maria, a esposa, ela viu no olhar do marido um olhar assim esquisito, um olhar diferente. Ela que o conhecia há tantos anos, sentiu que o marido não estava bem. Um olhar de preocupação, um olhar de desespero, um olhar de medo, um olhar de tristeza. E meio que desconfiada de alguma coisa que ela não sabia bem o que era, disse para José: não é melhor a gente dar esse lombrigueiro um outro dia, Zé? Não faz muito tempo que eles tomaram, sabe? Então não precisaria hoje todo mundo tomar esse lombrigueiro. Mas José foi categórico, dizendo que ela também deveria tomar, que todos tomariam. Ela não podia ir contra as ordens do marido. A mulher obedecia o que o marido dizia. Assim, na manhã do outro dia, logo após o café da manhã, todos tomaram o remédio, o lombrigueiro, todos tomaram o tal vermífugo. Os filhos rapidamente começaram a ter convulsões, a se contorcerem no terreiro da casa. Vomitavam sangue, sentiam dores, cólicas, dores fortes, cólicas fortes, choradeira. Todo mundo chorava, gritava, um choro sem fim. Maria não sabia o que estava acontecendo, mas gritava para o marido vir ajudá-la a socorrer os filhos. Mal sabia ela que José também, ali perto, atrás de um pé de bananeira, ele também estava gemendo de dor e já no fim. Minutos depois, viria a morrer. Perplexa com tudo, começou a gritar por socorro, chorava, gritava. Os gritos dessa mãe em pânico, desesperada, passaram a ser ouvidos por todas as pessoas ali próximas. Vendo que aquilo não era um vermífugo, ela foi à cozinha e tomou doses e doses de leite, porque ela também tinha bebido. Mas ela viu que não era vermífugo coisa nenhuma e conseguiu vomitar todo aquele veneno, evitando o pior, pelo menos com ela. Dona Marcolina, moradora na rua um pouco acima, ouvindo os gritos de socorro, percebeu que vinham de Pavuna. Correu para lá e quando chegou, ficou muito assustada com a imagem que viu. Crianças agonizando, se contorcendo ali no terreiro da casa, outras pela cozinha, e pôde ver os últimos suspiros de vida de algumas delas. Infelizmente, tarde, muito tarde.
Aos poucos, chegavam pessoas ali do distrito ao redor para ver o que podia ser feito, oferecer ajuda para saber o que estava acontecendo. Mas aquela manhãzinha pacata daquele 13 de setembro tornou-se tenebrosa. Parecia que iria chover e de repente fechou o tempo e choveu mesmo. A comunidade inteira estava abalada com o que tinha acontecido. Muitas perguntas e questionamentos sem respostas. A pobre mãe daquelas 7 crianças, a pobre Maria, ficou dilacerada, com o coração em frangalhos, desolada, aos prantos, sem forças, amparada por moradores e amigas, não sabia o que fazer, não sabia o que dizer. Dr. Viegas, que para lá também foi, diante daquilo ali que ele viu, olha, qualquer um ficaria assombrado, chocado. E ele foi emitindo os atestados de óbito dos filhos e do José, o boiadeiro, marido de Maria. Os corpos dos filhos foram colocados em caixões brancos. Já o corpo de José, pego ali atrás de um pé de bananeira, foi arrumado, foi preparado e colocado num caixão escuro e maior. A igreja matriz estava nos seus alicerces ainda, estava sendo construída ainda, apenas com algumas paredes. Então, o velório de corpo presente foi realizado na igreja do Rosário, que se localizava em outro ponto, no centro do distrito. Muita comoção de toda a população. Após a celebração do velório, após a celebração das exéquias, no dia 14, o dia seguinte, Padre José encomendou as almas de todos aqueles que pereceram diante do desespero do pai José. Em seguida, os corpos desceram pelas ruas em cortejo fúnebre ao som da corporação musical Santa Cecília. A corporação musical de nome Santa Cecília. A corporação seguiu o cortejo fúnebre até o cemitério no Cerrado. Na última despedida, 8 caixões foram abertos. Os 7 brancos das crianças e aquele escuro de José. Não se sabe onde Dona Maria estava, mas do sepultamento ela não participou. A ferida e a dor eram tão grandes no coração daquela mãe, esposa daquela mulher, que não deu a ela forças para comparecer ao sepultamento. Alguns diziam que Dona Maria seria presa por dar veneno aos filhos e ao marido. Mas logo o Dr. Viegas interveio, colocando provas de que ela também havia sido vítima do marido e que por um golpe de sorte, ela conseguiu sobreviver. E para suprir a falta dos filhos, Dona Maria seguiu a vida, trabalhando como voluntária em creches da região. Ela dizia que trabalhar nessas creches era um meio, uma forma de sentir a doçura das crianças e lembrar-se dos seus pequenos. A fé tornou a Dona Maria uma mulher forte com tudo e com todos, inclusive para superar suas dores. Mas o traje que Dona Maria passou a usar em seu dia a dia era o de roupas pretas, simbolizando o luto eterno pela perda da família. Conta-se que anos depois desceu próximo à igreja matriz, numa jardineira, antes não era ônibus, era jardineira, um homem que gostaria de saber sobre uma família que há muitos anos morrera envenenada. Na ocasião, ele perguntou se alguém sabia, se existia alguma pessoa, algum familiar ainda vivendo ali. Foi dito a ele que ali, naquela casa da esquina, ali naquela casa, mora a viúva do seu José, Dona Maria. O homem agradeceu e seguiu pela praça até aquela casa que indicaram a ele, aquela casa da esquina.
bateu à porta, sai uma senhora para atender. E ele pergunta: por acaso a senhora é Dona Maria, esposa do falecido José? Ela olhou para ele, ressabiada, e disse que sim. Então ele pede licença, se aproxima dela e, num abraço emocionante, regado a lágrimas e pedidos de perdão, este homem revelou: muito prazer, muito prazer. Eu sou o filho de José. Maria o abraça e chora copiosamente também. E ele pede 1000 vezes perdão em nome do meu pai. Perdão pelo que ele fez. Perdão, perdão, perdão. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! O Boiadeiro da Morte. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.